Olá! Vira para você a câmera para eu poder te ver. Tudo bem? Bom dia, doutora Amanda. Eu não estou te Eu sou Maria ouvindo. da Paz, estou falando de Vocês estão ouvindo ela, Parnamirim, Rio gente? Grande do Norte. Eu não estou te ouvindo. Deixa eu ir para um lugarzinho que a internet aqui é Ah, muito ruim. não. Eu sou Eu Maria. estou te ouvindo agora. Era o meu som que estava ruim. Tudo Pronto, bem com estou falando do Rio você? Grande do Norte. Tudo bem, Parnamirim. Eu sou a técnica de enfermagem, mas estou aprendendo muito com a senhora, agora na minha vida profissional, porque eu Que fiz o bom. curso, terminei em 2005, e assim eu parei, né? Continuei cuidando na casa dos idosos. E larguei minha vida profissional, fiquei lá, né? Enfermagem, tudo, fazendo tudo, né? Desde criança que eu trabalho, desde os 11 anos. E me fala uma Pronto, eu vou coisa. deixar a senhora Hoje você trabalha como cuidadora profissional ou familiar? profissional. E Mas você trabalha também com. dou assistência à minha mãe. Doutor, eu trabalho profissional, mas assim, mesmo à distância, ainda dou assistência à minha mãe, à minha tia que tem Alzheimer. Quando eu estou de folga, eu vou cuidar delas, porque ela mora no interior. E assim, mas a minha especialidade mesmo é para cuidar de pessoas com Alzheimer, que eu cuido mais, e é profissional. Entendi. E me fala uma coisa, você é técnica de enfermagem, né? E trabalha como cuidadora. O que que Sim. você percebe assim como profissional de diferença entre ser técnica e ser cuidadora? Você percebe alguma diferença muito discrepante? O que que você percebe? Fala para mim dessa experiência, porque você já teve as duas, né? Então você pode compartilhar com os colegas. Doutora, eu fiz o técnico de enfermagem, eu já trabalhava como cuidadora, eu morava com a família, como eu falei para a senhora. Então, assim, a minha experiência de técnico de enfermagem, de atuar medicamento, essas coisas, injetável, é pouco, porque eu nunca trabalhei em hospital, sou a domicílio, cuidando de idoso. O primeiro idoso foi um alcoólatra, eu já morava lá, e fui Uhum. cuidando da família. Mas é o que eu gosto de fazer e cuidadora. Há uma diferença sim, porque o técnico, mas para mim, doutora, não tem muito porque eu atuo, a minha responsabilidade é a mesma. E assim, eu gosto do que eu faço, tanto faz na minha área de técnica de enfermagem como na de cuidadora. A diferença é que o técnico, ele tem mais, é mais assim, os conhecimentos, como se diz, a gente está mais preparado para fazer determinado procedimento. E o cuidador, não. Mas na minha área da saúde, eu faço a minha rotina, como de técnico de enfermagem, tem o diário, que era, na verdade, o relatório de enfermagem, que a gente chama, e os cuidados, para mim, é os mesmos. Então, é muito importante Não a sei gente se eu falar, respondi né? certo para... Não, respondeu certo, né? É o que você sente. Na Porque eu estou verdade, o que nervosa. não fica nervosa, não. Nós estamos aqui para papear. Fica relaxada. A intenção, né, maior que eu falo das pessoas entenderem, né, as diferenças é porque assim, o técnico vão ter coisas que o técnico que pode fazer. O que, Erlane? Por exemplo, passar uma sonda, né, fazer a aplicação de uma injeção. Aí só o técnico que pode fazer. Uma ferida que esteja muito profunda, né? Agora, fora disso, independente, né, se você é técnico, se você é cuidador, se você é fisioterapeuta, enfermeiro, fonoaudiólogo, independente da sua profissão, é muito importante que as pessoas cuidem, né, colocando em primeiro lugar o idoso, né, priorizando esse idoso. Então, assim, isso é muito importante, né? E me fala uma coisa, como que foi a experiência de trabalhar com um idoso alcoólatra? Era muito complicado, ele aceitava as coisas que você aconselhava para ele, como que era? Doutora, para mim foi muito uma experiência muito boa, assim, ele me tratava muito
bem, como se diz, ele queria muito bem, então foi difícil, eu achava assim, mais de internar ele, porque a família dava permissão para internar, e tinha que ser comigo. Então levava ele, às vezes levava embriagado, e foi muito, cuidei 9 anos desse alcoólatra. Quando ele faleceu, eu fui fazer enfermagem. E assim, não era agressivo comigo, ele era agressivo com a família. Comigo não, ele se comportava muito bem, ele me atendia, eu cuidava dele, ele saía da clínica, eu tinha que cortar o cabelinho dele, ajeitava a unha, que ele não gostava que ninguém fizesse isso. E assim, doutora, para mim foi uma experiência muito grande, porque na minha família, o meu irmão também virou alcoólatra, ele faleceu, vai fazer um ano esse próximo mês, e eu também cuidei do meu irmão, quando eu tinha tempo, eu cuidava dele. E assim, para mim foi uma experiência muito grande. Então, E minha vida profissional sempre teve assim, pessoa o alcoolismo, né? que era alcoólatra. Então, o alcoolismo é uma doença, né? E muitas pessoas não enxergam, né, que estão ficando doentes, né? Elas vão bebendo e vão entrando naquilo ali e ela acha que é só uma cervejinha, né? Só que, infelizmente, né, isso vai se tornando uma rotina e quando a pessoa vê, ela tá bebendo todos os dias, né? E assim, mas ele toma uma cervejinha todo dia. Isso já é considerado alcoolismo, né? A pessoa que bebe uma cervejinha todos os dias. E aí, quando a gente vai envelhecendo, o que vai acontecendo? O nosso organismo ele já não vai tendo tanta resistência para a bebida, né? E aí, o que acontece? A longo prazo, essa pessoa vai tendo menos resistência, ela vai ficando bêbada mais rápido, né? Vai ficando embriagada, aquele estado, né, alcoólico que todo mundo percebe. E aí ela começa a cair na rua, né? Começa a não ter controle do seu corpo. Então, assim, é muito importante hoje as pessoas pararem e pensarem, né? Poxa, será que eu não estou perdendo um pouco o limite, né? Combina você com você mesmo, vou beber, tipo, só final de semana, só no sábado, né? Então, é muito importante a gente determinar isso. E outra coisa, pelo que você falou, né? Ele confiava em você. E isso é muito importante, né? O paciente, independente do que ele tem, ele confiar no cuidador, né? Por que isso? Você consegue muita coisa que às vezes a família não conseguia. Então, assim, quando você consegue literalmente fazer com que o paciente confie em você, isso é um grande diferencial. Então, assim, eu te dou os parabéns, viu? Oi, Erlane, bom dia. É o Hélio, lembra? Olá, Eli. Eu falei que eu achava que era você. Tudo bem? Como Eu- vai? Tudo bem, minha querida, graças a Deus. É um prazer papear com você e conhecer, quer dizer, papear a gente já papeia, né, pelo WhatsApp. Agora Verdade. papear pessoalmente, é um prazer ter você. O Hélio é um cuidador familiar, né, Hélio? Conta Isso aí pro mesmo, pessoal. isso mesmo. Então, Você hoje eu estou cuida da, aqui. Pode falar, desculpa. você cuida da sua mãe, não é isso? Da minha mãezinha, Dona Maria do Carmo, hoje com 84 anos, querendo viver muito pela graça de Deus. Muito bom, muito lindo, né, você cuidar da sua mãe. E conta pra gente, né, qual é a sua maior dificuldade no cotidiano aí com ela? Olha, Erlane, eu vou dizer para você, parece até mentira, né? Mas eu não levo como dificuldade, entende? Porque, assim, por ser mãe, a gente se emociona muito ao longo do dia, ao longo do tempo, né? Porque vem fases e fases. Hoje eu cuido dela há 9 anos, né? O que acontece? Nesses 9 anos, eu fico até emocionado, vocês me desculpem. Pode se Nes- emocionar, faz parte. Nesses 9 anos, Erline, tem acontecido muita coisa, né? Alterações, inclusive na saúde, né? Ela é Então, diabética. com 74 anos que ela começou a precisar de cuidados. E aí Sim, você foi começar a sim. cuidar dela. E lá atrás, o que aconteceu primeiro que você falou? Não, agora eu tenho que parar para cuidar dela. O que aconteceu? Então, Ela caiu, ela teve alguma doença, enfim. O que então, aconteceu? para começar essa missão, né? Que isso foi uma missão que Deus me deu. É um presente para mim, Aham. eu posso ter certeza. Eu morava no Rio de Janeiro, sou solteiro ainda, morava no Rio de Janeiro nessa época, e meu pai veio a falecer em 2011, final de 2011. E nisso ela já era hipertensa, tem problema de coração, essas coisas, né? Então ela se emocionou
com a perca dela, ela chegou a passar 15 dias depois, ela foi internada com problemas do coração. E eu recebi aquelas notícias de familiares e eu me emocionava muito. E nesse tempo que eu estava no Rio, eu não voltei em casa para visita, até porque a cada ano ela ia lá no Rio, ficava comigo, né? Então supria aquela saudade, né, de casa. Uhum. E isso o tempo foi passando. Como está tudo muito bem, a saúde até então estava boa, você vai seguindo tua vida. Meu trabalho, Vai né? levando. Enfim, Uhum. isso. Aí a coisa foi me se agravando nessa questão do coração. Foi, não foi, ela passava mal. Após esse falecimento dele, tipo, 30 dias, voltava para casa, depois ao hospital de novo. E, enfim, e não tinha ninguém assim para cuidar, para ficar realmente com ela todos os dias em casa, né? Enfim, aí foi aí que começou e bateu vou dizer, um sininho, sabe? Na minha mente, na minha vida. Eu falei, não, meu Deus, eu já perdi meu pai, eu não consegui vir ver ele para se despedir, né, pela última vez. Então foi esse o motivo maior. E eu ver minha mãe passando mal, eu falei, meu Deus, acho que eu vou perder todo mundo e trabalho a gente consegue em qualquer lugar e seja a vontade de Deus. E nisso eu tomei a decisão assim de imediata. Foi 30 dias corrido para mim pedir rescisão, para mim conversar com o pessoal do trabalho e conseguir isso. Na época eu morava de aluguel, também tinha que fechar esse contrato, entende? Foi uma decisão assim bem que teria que pensar, porém eu resolvi em 30 dias. E foi tão tal que eu cheguei aqui de volta, né, na Paraíba, né, em Queimadas. E Aham. infelizmente, o primeiro dia que eu cheguei aqui, nessa mesma semana ela passou mal de novo. E minha primeira visita foi no hospital. Então, daí por diante, eu não tive o que pensar, sabe? Porque eu olhava para um lado, olhava para outro, eu não via família para cuidar dela. E até então, Deu a naquele certeza momento, que você tinha feito o correto, né? Que sim, ela sim. precisava de você, estava internada, né? No meu pensamento, sim, eu não tinha mais ajuda nada. Nem que eu, sei lá, a partir de amanhã, do dia seguinte, eu não tivesse mais nenhum centavo para, sei lá. Mas eu não estava pensando nisso mais nessa hora, né? Ou seja, naquela história do meu futuro, né? Como todo mundo está correndo atrás do seu futuro, trabalhando, enfim, que é normal na vida de todos, né? E eu olhava para um canto, olhava para o outro, eu não via família capacitada ali, pronta para dar o suporte que realmente ela precisava. E se falando financeiramente, a gente não poderia colocar uma pessoa dentro de casa para cuidar dela, né? Nesse período que Uhum. a gente acha que é necessário, ou seja, um período integral, né? Para dar aquela assistência. Eu falei, não, peraí. Quem não tem família sou eu. Eu sou sozinho. Se eu olhar para trás, arrumar minha mala, eu não estou deixando nada para trás, só saudade e lembrança, né? E minha mãe, ela ficou realmente aí no topo de tudo, das decisões, entende? Então, esse foi o motivo. E de lá para cá, como eu falei no início, a diabetes foi, não foi, dava aquele sinalzinho, porque até então ela não fazia a dietinha direito, ela tinha aquelas teimosias de comer gordura, de comer açúcar, doce, mesmo com diabetes. Aí você imagina, né, uma pessoa já Aham. de idade, e aquilo me preocupava muito. Então, assim, eu queria ser o médico dela. Se fosse para mim resolver tudo em casa e não precisar de hospital, eu queria resolver em casa. Né? Eu queria ser o médico, assim. Se é que você me entende, desculpa a expressão, porque o médico tem que fazer a sua parte, é lógico, né? É, não, eu tô entendendo. Na verdade, você ficava tentando monitorar ela para que ela pudesse ter uma Isso. melhor saúde, né? Isso, exatamente. Eu costumo dizer até hoje, hoje ela é acompanhada em casa, a gente tem um programa aqui de saúde, chama-se O Melhor em Casa, né? Que são uns anjos assim na vida da gente. Eles dão aquele suporte, tem uma rotina de Que duas a três vezes. bacana. De A duas a cidade três aí vezes. é pequena. Sim, sim. Queimadas ela tem hoje, acredito que pouco mais, pouco menos de 40 mil habitantes. E esse atendimento é pelo SUS. Pelo SUS, isso. Eu consegui essa vaga Então, para isso é ela. muito bacana, né? O SUS, ele funciona ainda muito bem em cidades pequenas, Sim, né? Eu moro numa sim, cidade pequena também, e o sim. SUS daqui funciona muito bem. Eu ainda contei para o pessoal que um dia eu fui no dentista, né? E aí, Hum, quando eu terminei de fazer a consulta lá, eu precisava de tomar um antibiótico, ele falou, leva no... Ah, tem um nome. Tipo assim, leva no postinho para você pegar sim, o sim, remédio. E aí sim. eu olhei para ele e falei assim, como assim? E aí ele falou: não, você consegue pegar o remédio de forma gratuita. E eu falei: sério isso? Ele falou: sério, é só você ir lá que você pega. E aí eu Então, fui lá para poder ver como que ia ser. Eu uhum, cheguei, não tinha fila, podia ser o horário, só fui essa vez, né? Não uhum, tinha fila, a moça me pediu meu documento, eu não tinha cadastro, né? E aí eu fiz um sim. cadastrozinho lá super rápido e ela me deu o antibiótico que eu precisava de tomar. E aí eu fiquei assim, super mega feliz,
porque É, eu morava no Rio. No Rio isso é muito difícil, né? difícil, difícil. Eu O quase não SUS cuidei não da minha saúde no Rio de funciona. Janeiro. Também, pela correria da vida, né, no Uhum, Rio, tudo muito, muito difícil, né? desse jeito. E eu lembro que quando eu comentei isso numa live, uma pessoa virou e falou assim, comentou, né? O Sim, remédio do SUS é só para quem tem uma baixa renda. E aí eu falei, não, o remédio do SUS é não, para todo mundo que paga sim, imposto, para todo mundo que está aqui sim, vivendo, né? Todo sim. mundo tem direito. Na verdade, foi na live ainda do Dr. Emerson, né? E o Dr. Emerson falou assim, gente, existem medicamentos, às vezes quando a pessoa tem, por exemplo, ela, né, que é uma doença severa, Uhum. Alzheimer também, existem medicamentos que são caros para a Tem pessoa sim, tem, manter, independente tem, da condição financeira dela. Se não me engano, acho tem. que foi ela que ele falou, Eu o tenho. tratamento correto gasta 10 mil por mês. Uhum. Então, assim, independente do que for, todo mundo tem direito. Você Sim, que está aqui, que é sim, cuidador de idosos, você pode virar para a família de quem você cuida e falar: vamos tentar ver se a gente consegue pegar alguma medicação no SUS? sim, Por exemplo, sim, né, a maioria dos idosos toma o omeprazol, né, o pantoprazol, que é para ajudar no estômago, né? sim. Esse remédio, o SUS oferece ele, né? Uhum. Ou então o AS, tem muitos remédios, Sim, cloridrato de metformina, que é para diabetes. Então, assim, as correto. pessoas têm que fazer valer o seu direito. Não é meu, não é seu, é nosso direito, Não, né? eu Então, muito procuro. bacana, né? Saber que funciona o SUS aí Eu direitinho, né? procuro fazer isso. Eu digo o seguinte, eu tenho um contato assim direto com o secretário da Saúde, né, até pelo caso dela hoje ser, né, de mais cuidado, vamos dizer assim, porque o melhor em casa ele é para isso, para essas pessoas mais, vamos supor, acamadas, né, essas pessoas mais necessitadas mesmo. Não é todo mundo que se enquadra no programa. Porém, tem as Aham. outras assistência comum que vai através do posto de saúde até a secretaria, enfim. E eu brinco com o secretário, quando eu tenho poucos contatos com ele, agora a pandemia afastou, é tudo pelo celular mesmo, enfim, né? E eu faço questão de ficar em casa, eu não faço questão de ir para a rua, não. Ali É eu digo que a gente verdade. está aqui no isolamento. Aí eu E brinco com ele, eu hoje falei, em dia, né? seu Hoje em secretário, dia, ah, pode falar. Pode senhor terminar de secretário, falar. o senhor me desculpa, porque assim, o Hélio é um chatão mesmo, perturba sempre, mas olha, eu não me esqueço aqueles impostozinhos que a gente manda todo mês, não, então vem buscar eles de volta. Eu brinco com É ele isso assim, aí. sabe? Aham, é Mas isso porque a gente já mesmo. é bastante conhecido, aí leva na brincadeira mesmo. Mas tem esse suporte sim, funciona. É um pouco demorado às vezes, mas funciona. E outras coisas a gente consegue tirar do bolso e resolver para não esperar muito, né? Quando há uma emergência Sim. maior. Mas esse serviço básico, assim, que ajuda muito no dia a dia, graças a Deus eu tenho tido com ela, ela já está há 4 anos com eles. É conforme a necessidade. Se tiver uma melhora, eles dão alta do programa, dá a vaga para outra pessoa, é assim que funciona. Entendeu? Tá. E Alguém está falando aqui que pantoprazol o SUS não libera. Se não libera o pantoprazol, libera o omeprazol, ou algum similar, tá, minha? Eu sim, não sei, né? Eu não trabalho no SUS, também. não, mas pode ser que nem libere essa medicação. Mas, de uma Uhum. forma geral, liberam as medicações mais comuns, né? De doenças É, crônicas, então, principalmente, né? hoje, Antibiótico. Então, assim, eu não tenho hoje, certeza das medicações que eu falei, não, tá, gente? A Elinha uhum. tá me corrigindo ali, né? Então, eu posso estar errada realmente. Então, hoje mesmo eu faço o uso, né, de remédio de pressão arterial. Eu faço 2 remédios por dia. Um eu consigo comprar ainda, tem um preço acessível, e o outro está no SUS, que, se eu não me engano, é o Losartana. Esse tá. Já a Uhum. minha mãe, não, a receita dela era toda paga mesmo, eu não sei informar dessa questão de remédio para os casos dela, né? Eu não sei se o SUS tem, então a gente só procura mais aquele que é do nosso uso, entendeu? Entendi. E, Agora, me fala uma coisa, hoje em dia, né? Hoje em dia, hum, sua mãe é acamada. Erlaine, eu considero acamado aquela pessoa que, por exemplo, ela pouco se movimenta e passa parte do dia na cama, né? Então, se a contar da data já tem 6 anos, né? Porque ela chegou a fazer a amputação de parte da perna esquerda, justamente devido à infecção e à diabetes que deu uma descontrolada mesmo, e ver essa infecção de imediato foi questão de 72 horas para isso acontecer, após ela passar mal. Isso lá em 2000, final de 2016, né? Então, Uhum. assim, eu sei que não é bem esse o termo para acamado, mas eu levo assim, pelo fato dela estar na cama, né? Então, eu considero desde essa data. E como você sabe, né? E acredito que a maioria das pessoas está nos vendo agora, só pelo fato de você estar muito tempo deitado na cama, isso já vai enfraquecendo e daí vem outras coisas posteriormente, embora os cuidados, né? Entende? É, Então, graças a Deus, sobre isso, na amputação ocorreu tudo bem, sarou tudo direitinho, no seu tempo certo. Ela não teve mais nenhuma alteração, não precisou fazer cirurgias.
mas vê a questão do AVC, que eu digo AVC é inimigo da minha mãe. Eu brigo muito com ele, viu? Eu não sei como É, surgiu isso. AVC e Alzheimer são dois inimigos da gente. E então. eles atacaram ela desde 2016. Aí vem com aquelas frequências, como o médico falou, eu digo frequência usando as palavras deles. A última vez que ela passou mal, deve ter uns 4 anos, né? É coisa assim que parece que acontece quando ela está dormindo e você só percebe se tocar nela, porque não tem reação nenhuma, ela não fez jeito que ia se mexer ou quase caiu da cama, porque hoje eu durmo com ela na mesma cama, viu? A cama de casal dela ainda, ela permanece lá e hoje eu durmo com ela, né? Eu sou a Uhum. cabeceira dela do outro lado, vamos dizer assim, né? A assistência. Então, o que acontece? Quando eu vou levantar minha mãe, isso lá em 2016, de manhã, ela já cadeirante. Aí eu percebi que quando eu colocava ela para o lado esquerdo, ela não segurava, ela caía, entendeu? Porém, ela tinha Uhum. movimento na mão, ela levantava a perna, como levanta até hoje, falava comigo direito, lenta, porque já estava lenta mesmo, que não era a primeira vez, né? Mas respondendo de forma que eu vendo ali só essa questão mesmo dela estar molinha para um lado. E aquilo me preocupou. Eu digo, vamos ver ao longo do dia o que é que vai acontecer. Porque é tudo novo. Eu não sei se os cuidadores aí vão concordar comigo. Uns têm curso avançado, né? Outros têm até um conhecimento de enfermagem, eu não tenho. A minha experiência é totalmente domiciliar mesmo, é de casa, a experiência, né, com a minha mãe. Mas para mim, cada dia é um dia novo, tá? Então, por isso que é tão importante, Hélio, eu falo isso com os cuidadores familiares também. Uhum. Importância de você ter o conhecimento também, porque você cuida da Sim, sua mãe, você deve sim, cuidar sabendo exatamente o que está fazendo, né? A Aninha está sim. pedindo desculpa que não estava corrigindo. Aninha, não está tudo bem, querida. Na verdade, vocês podem me corrigir, eu também erro, né? E assim, eu não sei de todos os medicamentos, não, tá tudo certo, tá bom? Uhum. Eu que te peço desculpa, você achou aí que eu estava brava com você. Não tô, não, tá? Fica tranquila. Mas a importância, né, Hélio, da gente se preocupar no nosso dia a dia, Sim. de estar sempre, né, Uhum. oferecendo um atendimento de qualidade, seja para minha mãe, seja para o meu Uhum. paciente profissionalmente, né? E o Uhum. AVC, o que, que acontece? Nas primeiras 4 horas do AVC, se você correr com o paciente, a possibilidade dele ter poucas sequelas é muito maior. Só que Uhum. as pessoas não têm essa instrução, não sabem isso, né? Uhum. É, eu estava atendendo um paciente, já contei isso aqui para o pessoal, não sei se você já ouviu essa história. Uhum. O paciente trabalhava, era super ativo, tá? Gostava de uma cervejinha e ele levantou para trabalhar e sentiu que a mão dele estava meio boba, assim, sabe? Mas achou que era dormência e tal. E aí Sim. depois ele sentiu o rosto meio dormente. Só que ele tinha entrado numa câmera fria em um supermercado. Então ele achou que estava dando paralisia facial nele. Então Uhum. ele falava, o rosto, a boca, né, distorcia, mas ele Sim. estava achando que era paralisia facial. E Uhum. ele seguiu o dia de trabalho. Quando, no final do dia, quando ele voltou, ele sentiu a perna dele boba. Sei. E ele falou, nossa, que coisa estranha e tal. E ele não procurou o médico de novo, tá? Uhum. E aí o que, que aconteceu? No dia seguinte, ele levantou para trabalhar, e quando ele levantou para trabalhar, que ele foi para a cozinha fazer o café, ele caiu. E aí, quando foi ver, tinha tido AVC. Então, assim, o nosso corpo dá sinais, só que às vezes a gente não consegue ler o sinal que ele está nos Sim. dando, né? Foi o que Sim. aconteceu com você, né? Você falou, ah, vamos Então. esperar passar o dia para a gente ver o que, que vai acontecer. Sim. E tinha que ter ido na mesma hora, mas a gente não sabe como é que a gente vai Justo. fazer, né? Justo. Então. Então, assim, para não errar, o que, que eu falo para os cuidadores familiares e profissional? Suspeitou de alguma coisa? Uhum. Opa, já corre para o hospital, entendeu? Porque, Então. assim, é como se fosse um passarinho, né? O idoso e a criança recém-nascida têm uma saúde muito sensível e a gente tem que estar atento a todos os sintomas, né? Então, Erlaine, eu compreendo e muito boas suas informações aí, viu? Essa foi a primeira experiência, assim, vamos dizer, grave. Eu chamo isso de grave porque é um AVC, né? Se ele ficar repetindo, Aham. a gente sabe onde é que vai parar. Então, hoje parece que o doente sou eu, sabe? Hoje eu não espero minha mãe reagir a nada. Ela tá lá na cama, eu chego nela, eu toco no rosto, eu falo com ela, eu toco no braço, eu toco na perna para ver se está tudo respondendo. Enquanto eu não ouvi a fala dela, embora lenta, porque ficou lenta mesmo, né?
Eu não sossego. Às vezes eu tô na sala, o quarto é muito próximo da sala e eu deixo sempre a porta de lá aberta, né? Lógico. E eu escuto barulho, não sei se já é a preocupação, né? Aham. E eu saio com aquele medo correndo da sala pro quarto que não fica distante. A Arna fala, ele, tu vai ficar doido. Eu digo, então deixa eu ficar doido, porque tem alguém lá na cama que está me esperando, que tem, né, que tem que ser assistida toda hora. Ou seja, eu tomei mais cuidado e fiquei com aquele, eu vou chamar de medo mesmo, sabe? Eu não espero mais ela responder a nada. Né? Eu pergunto o Como tempo que é o todo se ela quer ditado? Gato água, se ela quer escaldado alguma tem medo de água coisa. fria, Oi? né? Sim, Como hã? diz o ditado, gato Sim. escaldado tem medo de água fria, né? Sim, Então, sim. assim, se já Então. passou uma vez, você não quer passar de novo. Não, não Tá certo. aconteceu mais. É tão tal que as poucas vezes que a gente precisou ir até um hospital, né, foi justamente isso. Foi percebendo um sinal já que estava diferente do dia a dia, não chegando a passar mal, e eu não esperei, como você falou agora, mais nem um minuto. E eu tô nesse ritmo agora, tá? Eu tô no ritmo dela. Eu não aguento barulho, televisão para mim é bem baixinha agora. Ela tem a televisão no quarto, ela só ouve, ela não assiste mais. Tá? Ela só Aham. ouve. Mas é aquele sonzinho ambiente, jornal aqui não existe mais. Então, assim, o que eu puder fazer para dar toda a tranquilidade a ela, conforme as orientações que eu também recebo aqui do pessoal, é assim que eu venho fazendo. Então, eu acredito que eu contribuí muito para a saúde dela nesses últimos anos. Sem dúvidas. E, né? Embora a idade, eu costumo dizer sempre, a idade não ajuda muito, mas hoje eu comemoro, diga você, eu comemoro a vida da minha mãe todos os dias, né? Eu não penso Sim. mais de 80, 81, nem 100 mais não. Se hoje Deus que não aconteça isso, mas se hoje for o último dia, seja dela ou de mim, eu creio que a gente vai feliz porque eu estou contando assim, comemorando cada dia, vivendo cada dia. Está sendo assim a experiência de hoje, com todos os É cuidados. a sensação de missão cumprida, né? De Sim, consciência sim. tranquila, né? Oi, Cleide! Bom dia, amada, tudo bem? Tudo jóia, e você? Seja Que muito bom falar com você bem-vinda. mais uma vez, hein? É Maravilha. verdade, eu te agradeço por você estar aqui comigo. É, A Renata, olha aí, essa daí que acabou de entrar, gente. Deixa eu falar aqui, Cleide, Já rapidinho. Essa bate. aqui é a Renata. A Renata, ela vai fazer o bolo dos nossos 10 mil inscritos, né, Renata, para sexta-feira. Depois vocês acompanhem ela, ó. Renatas do Bem Cakes, tá vendo? Renata com 2T. Faz um bolo bem lindo aí pra gente comemorar, tá, Renata? Cleide, fala pra mim. Você é cuidadora profissional ou familiar? Quer dizer, eu já sei, mas tem gente que ainda não te conhece, né? Então Eu se sou apresenta aí pro profissional. pessoal. Então, Profissional. e de onde você é? Eu sou da Praia Grande, Baixada Santista, litoral. Muito bom, que ótimo. E fala para o pessoal aí, no seu dia a dia de trabalho, acompanhando, né, as lives, as aulas, o que que você sente que mudou na sua forma de ver, de pensar? Porque a Cleide está aqui com a gente sempre, né? Então fala aí pra gente. Segurança, disposição, Muito bom. mais domínio das atitudes. Quando o paciente fica nervoso, sai de perto, deixa ele quietinho lá, depois volta, que a gente vai aprendendo. Tenho aprendido muito com você, muito mesmo. Que Não é, a coisa gente fica boa. emocionado mesmo de falar com você, sabia? Ô, Cleide, eu também A fico de gente se falar com emociona você. porque é uma gratidão que não tem como explicar. É uma gratidão muito grande. Que bom, Cleide. Olha, eu falo que vocês me emocionam também, sabe por quê? Gente, eu vou ser muito honesta para vocês. Eu sou eu, sabe, de carne e osso, tipo, que tenho minhas incontinências urinárias que eu conto para vocês. Tipo, eu sou igual a você, né? E às vezes, quando aconteceu isso na segunda-feira, aconteceu isso. Uma pessoa ligou aqui para o escritório e eu atendi o telefone, né? E aí a pessoa começou a chorar comigo, ficou muito emocionada. Ela falou: ai, Erlane, você me desculpa, mas eu fiquei emocionada. E eu falei: não, pelo amor de Deus, não chora, não. E é exatamente isso, assim, né? Vocês têm a gratidão e eu tenho por vocês também, porque vocês não fazem ideia, né? Eu falo sempre: essa é a sua idosa? Essa é a dona Dolores. Oi, dona Dolores! Prazer. Olá! Você é Prazer, muito tudo bem com a bonita. senhora? Obrigada, dona Dolores. Obrigada pelo É uma carinho. menina, né?
Eu tenho É uma só menininha. 29 invertido. Quantos anos a senhora acha que eu tenho? 29 invertido. A A senhora senhora. tem Eu 29 29 invertido. invertido. Que bacana! Sabe quantos que eu tenho? 4 invertido. No, quanto? 4, Eu, 40. eu, eu tenho 40. É, E a senhora tem 92. você é uma Isso. menina perto de mim. Não, mas a Muito senhora tem muita bonita. experiência. Eu Muito queria estar linda. pertinho de você aí, ó, para estar aprendendo com a senhora. A senhora tem É, experiência de vida, né? deixa eu. Põe mais perto. Tá bom, ela mandou um abraço pra senhora, tá Tá bom? bom, obrigada, viu? Ela falou Ah, que que obrigada. pena. Ia dar para papiar com ela, que ela é boa de papo, não é? E ela já tá no computador, você acredita? Sério, que Logo linda. cedo. O que ela faz no computador? Oi? O que ela faz no computador? Tira a receita, bate papo, conversa com o filho, manda, imprime as coisas. Ela é uma bênção. Que linda! Ótimo, Cleide, adorei conhecê-la, viu? E ela Ela é um ainda amor fala de que tem pessoa. 29 ao contrário. O som tá baixo. Então, mas eu acho que é o seu celular, porque ninguém tinha me falado isso até então. Será? É, tô achando que seu volume que deve estar baixo. Fiquei triste que se tivesse Olha alto eu como ia tá bater bonito aqui o dia, papo com ó. ela. Nossa, tá lindo Deixa eu te mesmo. falar. Então, Elaine, eu aprendi muito, muito mesmo, viu? Sou muito grata, como os outros já falaram. Eu Gratidão é também tô tudo. grata. E a gente reconhecer que a gente não é nada a cada dia, a gente passa a ser muito, né? A gente É passa a verdade. adquirir mais conhecimento, mais se valorizar mais. Eu estou muito mais valorizada. Eu sou auxiliar e técnica de enfermagem, mas eu aprendi muito com E eu você, fico muito muito mais. feliz Eu de já saber. sabia. É, E eu eu quero estou no agradecer. curso, viu? Eu sei, Cleide. Estou aprendendo Você mexendo no computador agora também, tá? isso Graças a aí, ó. vocês. Já mexe no computador junto com a sua idosa, fala com ela assim: olha, me ajuda aqui, vamos entrar junto comigo. Entra no computador junto com ela, é bom que ela vai ter estímulo para poder Fica ver o travando. curso, assistir a aula com você, tá bom? Ok. Beijo, tchau. A internet ficou ruim dela. Um beijo, fiquem com Deus, tá? Até mais, gente. Tchauzinho.